As medidas de lockdown que estão sendo adotadas pelos municípios e estados têm amparo na legislação brasileira? Os municípios e estados podem decretar lockdown? Meu nome é Cristiano Alves, eu sou advogado e professor, e no vídeo de hoje vamos discutir um pouco a respeito da natureza do lockdown, das suas possibilidades e da sua possível ou não constitucionalidade. Bem, lockdown significa paralisação, bloqueio parcial ou total. Alguns estados e municípios, em virtude do crescente número de casos e também de mortes, para aumentar a prevenção e principalmente para conseguir conter a proliferação da Covid-19, adotando conjunto de medidas mais duras, mais restritivas, que visam, sobretudo, a diminuir ou, se não, impedir a circulação de pessoas pelas cidades, a circulação de pessoas em atividades que não sejam estritamente essenciais, exigindo, para tanto, que o cidadão, em alguns casos, em algumas cidades e estados, apresente justificativa por escrito. Inclusive, há empresas que estavam dando formulários para que os empregados pudessem preencher e entregar caso passasse por alguma blitz policial para verificar se havia ou não justificativa fundamentada para a sua circulação. A questão que se coloca, que venho pensando há algum tempo, é se esse conjunto de medidas de restrição, elas trata-se sem dúvida alguma de um tipo de restrição, mitigação da liberdade de ir e vir, porque tratando-se de direito fundamental, a Constituição Federal, em relação a essas situações, não traz nenhuma ressalva quanto à justificativa que é preciso apresentar para que a pessoa possa sair de casa, ir a algum lugar e voltar. Então não há previsão constitucional. Contudo, os estados e municípios têm o chamado poder de polícia. O que é isso? É a possibilidade administrativa que os entes federativos têm de impor algumas medidas de restrição, inclusive em casos desobedecidas, impor sanções de não natureza penal, em virtude de bens e interesses coletivos, bens e interesses mais relevantes em determinado tempo, em determinado período. Então o artigo 78 do Código Tributário Nacional, e por mais que possa parecer estranho, o CTN é a base para a definição de ato de poder de polícia, ela diz que é possível que o ente federativo, qualquer um dos quatro, municípios, estados, federal e União, possam disciplinar interesses, até restringindo interesses ou direitos para proteger saúde, segurança, higiene, enfim. Todas essas medidas devem, claro, evidentemente, guardar proporcionalidade. Então é possível que o município, que os estados baixem atos com base na legislação que visem a disciplinar ou até mesmo restringir algumas liberdades, alguns direitos, em face de outros direitos para preservar a ordem social. Então não há dúvida que os estados e municípios têm essa capacidade. Agora, teria essa capacidade teria a capacidade de exigir que o cidadão apresentasse justificativa ou fosse teria os estados e municípios a capacidade, teria os estados e municípios a competência para instar o cidadão a ter que voltar para casa caso não apresentasse justificativa em virtude de se encontrar na rua sem qualquer motivo? Essa é a questão que essa é a questão que estava sendo discutida bastante, porque alguns até, e eu pensei um pouco, refletir sobre isso, alguns até considerariam uma espécie de sanção, obrigar o cidadão, obrigar a pessoa a não sair de casa, ser uma espécie de restrição quase que total da liberdade. Porém, várias decisões e vários juristas estão no sentido da constitucionalidade das medidas de lockdown. Por quê? Porque o que está se colocando ali não é exatamente uma medida restritiva qualquer, mas sim em virtude da pandemia, em virtude do Covid-19, que sem dúvida alguma atinge um bem tão importante quanto a liberdade, que é a saúde, que é a vida. O problema todo não é, a meu ver, o exercício do poder de polícia, que poderia restringir a liberdade em virtude de saúde, higiene e segurança, por exemplo, ou mesmo o bem da qual estaria se conflitando aparentemente o direito à liberdade, que seria no caso a saúde. Não, não é isso.
mas a inexistência de legislação para regular e disciplinar para que não houvesse abusos dos prefeitos, dos governadores, tanto dos estados quanto do Distrito Federal. A Lei 13979 não prevê o lockdown, prevê o isolamento e a quarentena. O isolamento é a separação de pessoas suspeitas ou já contaminadas. E a quarentena também é a separação de pessoas suspeitas ou já contaminadas, bem como a restrição de atividades. Mas lockdown, que seria restrição em um grau maior de circulação de pessoas, a Lei 13979, que regulamenta medidas para combater e para prevenir e combater a Covid-19, não há. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem adotar medidas que estão previstas na Lei 13979, entre elas isolamento e quarentena, sem autorização do Ministério da Saúde ou de qualquer órgão federal. Portanto, confirmando o que diz a Constituição Federal em relação à competência comum dos entes em relação à saúde. Enfim, quanto à constitucionalidade ou não, entendo que é constitucional, mesmo depois de refletir, até me inclinar pela inconstitucionalidade das medidas de lockdown, afinal de contas, o artigo 23 da Constituição Federal diz claramente, o STF já confirmou isso, que estados e municípios têm competência para adotar medidas para preservar a saúde, todos os entes podem fazê-lo, independentemente da existência de legislação, afinal de contas, se a União não legisla, os estados podem legislar e os municípios têm competência para legislar em relação ao assunto de interesse local. Então eu entendo que, depois de até me inclinar pela inconstitucionalidade das medidas de lockdown, eu compreendi que, em virtude do artigo 23, como já falei, mesmo não tendo previsão legal do lockdown, previsão estrita, você poderia entender que as medidas de lockdown adotadas por municípios e estados estão mais de acordo com a quarentena um pouco mais ampliada do que exatamente com o lockdown. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Se gostaram do vídeo, curta, compartilhe. Fique sempre procurando melhorar o canal, tá? Dê essa força, dê essa curtida. Muito obrigado.